TV Capibaribe. Jatiaci agora. Oferecimento. Nana Albuquerque Cake, designer dos artistas. O sabor de sua festa em nossas mãos. Ligue 81-98593-9319 e encomende já. Delta Ford Segurança. Sua segurança é o nosso objetivo. Ligue 81-982776896 e contrate já os nossos serviços. Tô chegando, melhor que cuscuz com charque, pernambucano como você, Jatiaci agora. E no programa de hoje eu vou trazer o peso e o poder da ancestralidade. Já pensou isso com boas guitarradas de rock? A gente vai bater um super papo dizendo pra você que do coco ao samba, do coco ao rock, misturando e passando, a gente precisa deixar o Nordeste fortalecido. E aí a crítica é o poder. E o poder é obviamente emanado do povo. Vou bater um papo aqui com o de Melo Coco. Seja muito bem-vindo, meu querido. Como é que você tá? Olá, Jatiaci, tudo bom? Meu camarada, né? Te chamar de Jatiaci é meio que chamar de Danilo. A Jatiaci eu aprendi depois, tu acredita? Acredito. Porque o Danilo foi o que me chamou, assim. Agora conta que o pessoal vai ficar sem entender. Porque o de Melo Coco, o D é de Danilo também, né? O Melo é o nome da herança, né? Ancestral. Entendi. Do pai. Eu tava dizendo aqui que tudo que é bom, bonito e gostoso tem Danilo no meio. É isso aí, tá vendo? Tem dois. Tem dois. Deixa eu te dizer, já começar a conversar contigo, como é que foi Carnaval esse ano? Como é que foi essa movimentação? Porque eu sinto que pós-pandemia, e aí eu vou até usar essa ousadia, parece que o mundo está redescobrindo Pernambuco. E acho que a gente pode perceber a Ilia, que já tem um trabalho há muitos anos, pós-pandemia, mas tem uma galera surgindo no interior do estado e aqui na própria capital, na região metropolitana, que está fazendo um som ancestral, está conseguindo visibilidade e engraçado, porque pra gente não é comum, né? Tá conseguindo se inserir dentro desse processo mais da indústria da arte. Como é que foi o Carnaval e como é que você observa essa movimentação que vem acontecendo desde então? Duas perguntas muito profundas, assim. O Carnaval, em si, esse ano meu, eu fiz como eu queria. Eu fiquei perto da cultura popular mesmo, assim, esse ano. Esse ano eu não fui o fulião. Acho que eu brinquei um dia na Várzea ali à noite, outro dia. Mas esse ano eu saí com o Boi dos Dendê de Camaragibe, tocando. Onde ele ia no Carnaval, a gente foi. Fizemos várias apresentações, Carnaval de Recife, Carnaval de Camaragibe, tocamos em Carne de Vaca. Então, tudo ligado ao fazer o Carnaval e esse Carnaval. E por que o Boi dos Dendê, né? Que é um grupo do Mestre Ligeirinho. Lá da... Maravilhoso, inclusive. Isso, salve, cheiro pra você. E ele traz uma ancestralidade muito forte, assim. Ele é do Canidé, né? Um dos caboclinhos mais antigos que a gente tem aqui na região, em Recife, né? E ele começa a aproximar muito da gente do Urso do Maluqueiro também, que fizemos a festa esse ano. E eu sinto a necessidade de fortalecer. Quando eu digo fortalecer, não é levar coisas demais, não. É tipo assim, ó, eu estou aqui, mestre. E eu sou mais uma pessoa que posso lhe ajudar no Carnaval. Porque é muito difícil. Você pega um cara no Carnaval e dá R$3.000 a ele e diz para ele levar 50 meninos, urso, lá você de teatro, você sabe que isso não dá para nada e ainda pagar a galera. Então eu me coloquei dessa forma. Esse ano, todo ano eu me coloco sempre. Esse ano eu me coloquei bem exclusivo. E toquei meu som também, né, no Carnaval em Camaragibe. Foi bem legal também, consegui colocar meus 2 projetos no palco assim, meio embolado. Divididinho, embolado, né? Mas assim, deu para mostrar, deu para passar um tempo e mostrar para quem tava lá, né? E para preencher esse palco da cultura em Camaragibe, assim, da cultura alternativa, que foi aberto esse espaço. A galera tá aqui também, daqui a pouco vai conversar. Foi legal enquanto artista na cidade direcionar o meu trabalho inteiro esse ano para
trabalhar a cidade, Urso do Maloqueiro, o Boi de Dendê e o Carnaval de Camaragibe. Então foi legal. Você fez você falou de um mix que você fez no Carnaval. A nível de sonoridade também a gente conseguiu. Eu assisti, eu sou fã seu, assim, adoro teu trabalho. O que é que passou por ali de diferente? Porque você falou de projetos. O que é que tem de diferente e qual é essa subdivisão? Como é que você faz? Existe um som específico para um projeto, para outro? Como é que é feito isso? Existe. A necessidade de existir numa cidade como Recife, como a gente estava comentando, que é ótima, maravilhosa para criar, mas muito difícil para você tocar, acessar. Os espaços são restritos. Eu não digo só Recife, não, Pernambuco inteiro. Assim, os festivais, eles trazem os artistas, às vezes a mesma parcela dos artistas que a gente chama da cena local de Recife. Mas a gente sabe que a cena local é quem faz na esquina todo final de semana. Quem promove ali todo final de semana. As bandas grandes, elas merecem espaço para estar em todo canto e ser valorizadas. Como eu vi problemas nos festivais que teve ano passado, de banda não querer tocar porque não tinham cedido um palco decente, isso, aquilo, teve vários auês desse. Não estou dizendo que as bandas grandes, que são meus exemplos enquanto artista também, que adoro, não precisam, mas é muito difícil o espaço para tocar em Recife. Então é muito segregado. As mesmas pessoas... quando você faz um tipo de som, automaticamente o sazonalismo cultural da cidade lhe coloca ou no Carnaval ou no São João. Se tu faz forró, tu toca no São João, tem que esperar o ano todinho. Então, acontece isso na cidade. E, graças a Deus, eu toco coco, né? Minha escola, eu sou coquista e minha escola é o coco. E o coco, enquanto cultura popular, ele tá nas festas de São João, de Carnaval, de Reis. Tudo que for na periferia, que tiver cultura negra, indígena, o coco é festa daquele momento. Então, o coco não é sazonal para a cultura de terreiro, por exemplo. Então, percebendo isso e fazendo sempre minhas canções de coco, sempre, embora eu pegue depois elas e transforme em outra coisa, eu mantenho o coco e faço o coco, porque chega num momento desse de São João, eu não vou pegar um coco e meter um rock por cima na festa de São João. Né? E que é o que eu faço no Pode Samba Que é Coco, por exemplo, que você perguntou sobre os dois trabalhos. Uhum. O Pode Samba Que é Coco é uma releitura minha das minhas composições, uma releitura minha das minhas composições, porque elas nascem originalmente de coco. E influenciado pelo Mangue Beat, influenciado pela psicodelia nordestina nos anos 70, Alceu Valença e tantos outros. Eu sinto a necessidade também de pegar essa música e transformar em outras coisas, cantar como cantor de rock. Isso vem de mim. Então eu pego isso e coloco em outras linguagens. Chico ensinou a gente a fazer isso nos anos 90. Ele não ensinou a música pra gente. É assim que toca, não. Ele ensinou a ideia. Ele faz, meu irmão, renove, velho. Use isso aqui, não deixe isso morrer, não. Siba falou também, eu escutei mestre Salustiano falando, numa crítica de ele ensinar a Rabeca Siba, e ele falar assim... Eu vi na entrevista ele falando, se eu não ensinar esse menino, minha Rabeca vai acabar num museu. Então, o mestre que estava com a perspectiva de futuro, que é quando atraem essa juventude de novo, é o que está acontecendo agora de novo, que vai bater naquela outra pergunta que tu fez lá, o que aconteceu depois da pandemia. Eu acho que bate um tanto nisso tudo. Sim, sim. A gente viu muita gente deixando, muitos mestres, Guitinho. Então, todo mundo ficou, acho que muito sensibilizado também, assim, que percebeu o ouro que tem na mão, né? Mas, voltando para os projetos, eu faço esse movimento com o Pode Samba Que é Coco, de transformar meus cocos em outras vertentes musicais. Se for lá, um álbum eletrônico com percussão e guitarras ao vivo, mas ele é de beat. Aí depois eu vou e lanço a bagaçada, que é o coco, com cavaquinho. Pegando aquelas bases do começo do século passado, dos cavaquinhos do Mildinho, não,
do mexidinho, do bole-bole, e colocando nas bases do coco. Que eu acredito também que isso que vai fundamentar, assim, por exemplo, baião, o forró que a gente conhece hoje, ou o samba como a gente conhece hoje. Esse cavaquinho ali do começo do século, quem não escutou aquele jura, jura pelo Senhor, aquele tipo de toque. Aquilo ali, quando você vai olhar assim, parece um samba de matuto, parece um samba normal, parece um coco. Porque é baseada numa música, parece que primórdia, antes dessa cultura negra invadir mais e transformar aquela base harmônica em outra coisa. Aí você vai ver o começo do samba no começo do século passado, o começo do baião com Luiz Gonzaga. Então, na bagaçada, eu trouxe essa lógica de cavaquinho e meti dentro do coco. Até porque eu sincopo muito também as coisas que eu canto. E coube muito bem. Então, a lógica desses dois processos basicamente, carnaval eu toco, São João também, viu? Não me deixe de fora, não. Mas não é só por isso, tá ligado? Assim, é criando uma perspectiva melhor para mim, para poder acessar mais, já que eu toco essa música, para poder acessar esses lugares de editais e prefeituras, que é realmente o espaço hoje em Recife para música autoral, porque não tem espaço de música autoral para todo mundo. Foi o que eu estava falando, Recife é massa para criar, mas é horrível para tocar. Então, esses dois projetos, eu peguei um palco maior agora de tempo, no Carnaval de Camaragibe, então eu consegui colocar essas duas bandas que têm repertórios diferentes, de autoral, que tem músicos diferentes. Então eu estava no palco com 7 músicos, tá, assim, que compõem os dois espaços. Faltou um outro que não pôde, porque Carnaval é uma doideira. Mas foi isso. Metade da apresentação eu fiz o Pó de Samba, que é coco. E a outra metade eu fiz a bagaçada. Foi isso que tu sentiu de diferença. Isso. Deixa eu já aproveitar aqui e já te perguntar o seguinte. Desse processo todo de criação, você falou dessa mistura e você falou de Chico Science, que me parece que está mais vivo do que nunca, assim. Eu tenho escutado, eu tive aqui com... vai chegar o nome. E essa semana eu estava assistindo o Recife Ordinário, que ele fez aqui primeiro podcast com a gente, e com poucos dias depois ele foi chamado para lá. Nego Tó. E aí ele falou justamente isso que você também está falando lá no podcast, né? Do Recife. Essa coisa do Chico Science ter conseguido fazer uma mistura e conseguido repassar que é necessária essa renovação. E a música acabou meio que se transformando nesse processo também, porque a gente agora tem as plataformas e as redes sociais. E com elas também tem um processo de divulgação que é muito bacana, porque você agora deixa plural, todo mundo tem acesso, pode se divulgar. Mas, ao mesmo tempo, ainda existe uma indústria que controla financeiramente isso. Como é para um artista, especificamente de coco, esse processo de divulgação nas redes como Spotify, Deezer? Como é que é esse elemento? Como é que é essa construção dentro dessas plataformas para você? Porque também eu sei que existe uma cena, e eu tenho observado alguns que tem sido crescente, né? Uma galera que acaba gostando ou uma galera que não tinha hábito e acaba escutando. Mas sei também que, assim, a gente recebe muito do que vem da grande mídia. E essa grande mídia, ela também está nessas redes, né? Me dá uma explicação, como é que tu vê isso, como pensador? Interessante, porque tu faz um link do primeiro momento de Chico a agora. Para a gente tentar explicar de um visionário, a partir de um visionário, a realidade atual de uma transformação mundial. Foi massa, porque Chico analisa como a galera... Chico não inventa a roda, né? Enquanto música, ele já consome essa música. Eu acho que a ideia maior é um conceito de resgate. É isso que é a grande sacada do Mangue Beat, saca? Que eu acredito, né? Que ele olha para o futuro e percebe o futuro mudando, aquela coisa de... a música vai ser... Vamos combater a pirataria, isso, aquilo, outro, anos 90. Meu irmão, será que os donos de empresa, das indústrias, não sabiam que a internet ia chegar? A gente tava cogitando, velho.
E será que esses caras não sabiam por que eles estavam fazendo esse tipo de propaganda na televisão? Porque eles queriam segurar o mercado até a hora de trocar para eles continuar sendo o boizão do dinheiro. É fácil. Isso é bom. É, Isso porque, pessoal. olha direitinho, pô. Os caras trocam, a música ia ficar de graça daqui a pouco, pô. Em 2000 a música ia ficar de graça, todo mundo ia baixar a música. E por que estavam fazendo propaganda há 4 anos antes sobre não a pirataria, aquela injeção que foi nos anos 90? Eles sabiam que a música ia ficar de graça. E quando fica de graça, quando todo mundo pode ver, como é que se ganha dinheiro com isso? Quem é que vai ganhar dinheiro? Será que os caras deixam isso solto? É o que a gente tá vivendo, o que os caras planejou naquele tempo. Hoje eu consigo ser independente. Eu faço meu autoral. Eu sou independente exatamente para poder fazer o autoral. Eu poderia estar tocando também a galera por aí, fazendo percussão, tentando fazer um forró, tentando fazer um pagode que vende, que toque música da galera, ou que toque rock da galera, que ainda é mais reduzido, mas não é essa a ideia. Eu faço autoral, então ser independente para mim cai como uma luva, porque quanto mais você vai ter dinheiro dos outros, mais adestrado vai ficando. Eu aprendi como andar para gravar. Eu aprendi a compor, compor e tocar. Isso é talento que a turma fica dizendo assim, não, pô, música deveria ser ordinária, como o Gil falou. Gil, todo mundo tivesse acesso à música, ia ser muito... Você ia ver quantas pessoas têm habilidade musical. O lance é quem consegue, quem tem aquela coisa dentro de si que continua fazendo, que ama fazer, está ganhando dinheiro se não está. E quanto mais tu precisa de dinheiro, mais difícil tu continuar fazendo. Foi isso que eles fizeram pra gente, ó, aprende. Se tu aprender, tu consegue fazer. Se tu conseguir fazer, tu vai vender isso onde? Tu tem que vender aqui, pô, comigo, tem que entrar na minha playlist. Tem. Então, hoje, eu acho que eu consigo existir musicalmente na minha cidade por conta da independência. Talvez eu não tivesse a energia de chegar naquele feeling lá das grandes produtoras dos anos 70, 80, até chegar ali. Parecia que tu tinha que nascer tocando e passar 20 anos rascando o cu na brita até alguém se ligar e pegar tu, assim. Mas, de contrapartida, eu não consigo tocar. Eu consigo existir e não consigo tocar. Por quê? Porque os espaços são segregados. Eu consigo colocar música no Spotify, mas os views, a gente sabe que foi como... Eu tava vendo Naldo falando. Como pô, tu é um artista e toca 5 shows no mês e ganha 300, 400 mil e bota 300 mil na tua música, pra tua música popularizar, porque tu pode botar... E quem é que consegue botar 300 mil numa música, tá ligado? Pra ir pra rede social, pra divulgar, tá ligado? Então não na música boa, eu achei genial isso que o Naldo falou, bem simples. Como é que tu vai tocar? Como é que tu vai concorrer com esses views? O cara pegou 300 pau e colocou de impulsionamento, velho, no Spotify, no Instagram, lá. Como é que tu aparece, tá ligado? Penhola alta, né? Como chamam de penhola. Velho, é impossível o algoritmo te colocar pra frente. Então, hoje a gente existe, eu digo a gente porque eu acho que é uma galera. A gente tem o sonho de tocar, mas esse sonho, eu acredito, como eu, por exemplo, não é aquela de ficar da fama, é o de me reconheça enquanto artista e abra, quando eu escrever meu edital, acompanhe minha trajetória e coloque para tocar, porque eu sei que se colocar para tocar, como você falou, tem gente para escutar. E assim você cria público. É assim que você vai criando público, tá ligado? Assim, se você não toca, você não cria público. Você tem falado sobre isso ainda agora, assim. Então, a ideia hoje é conseguir... Eu estava conversando isso com o Arnaldo, dizendo... parece que hoje é quem conseguir apanhar mais e continuar andando. A música, na música hoje, assim, essa música independente e que depende da rede social, que antes dependia do... Quem aguenta apanhar mais tempo e continuar fazendo. De Chico para cá, o que mudou foi que o computador chegou na mão das pessoas. Mas o computador... os computadores fazem arte, os artistas fazem dinheiro. Agora, reformulando isso,
o computador não vai conseguir fazer todo o processo artístico. Ele não vai conseguir suprir a necessidade de alguém que escreva teu edital, alguém que tire tua fotografia, alguém que edite tua música. Então é muito doido isso. Agora pronto, chegou na mão da galera. Mas aí é como se tivesse um monte de ferramenta para um monte de gente que tem que aprender a usá-las. Eu tenho escutado, inclusive, que já se está fazendo música em IA, né? Uhum. Já tem gente fazendo aí. E aí tem experiências que a gente acha interessante e até se imagina, né? Por exemplo, eu estava escutando uma coisa que... a Cher cantando uma coisa da Madonna que é quase irreal, impossível. Né? Porque pela questão mesmo lá do marketing, tudo que gera entre elas. Mas o que é que mexeu comigo? É como isso pode ser não saudável para o futuro do que é orgânico, né? Porque o pensar um acorde, uma batida, um arranjo, o pensar a concepção do trabalho, né? E aí já se faz até pessoas IA para apresentar, para cantar, até como é que eu posso dizer? Até pensando no sexo. Então, assim, é um digital. E aí eu não estou dizendo que ele não é bom. Eu não estou julgando, não estou dizendo que ele é ruim. Mas existe um excesso que é muito perigoso para tudo que a gente está vivendo. E a arte, eu até discuti isso outro dia com um amigo, ela é orgânica. Ela é orgânica. Mesmo quando inorgânica, mesmo quando ela tem a ocupação do DJ, etc., o sentimento, o respirar diferente, ou a nota que uma pessoa consegue dar, mais alta ou mais baixa, que vai potencializar ela em performance, ou ela dançando e cantando, que é como é que ela consegue performar isso. Essa é uma métrica humana, porque a gente já tem uma frustração hoje, pelo menos eu em algumas questões assim, esse excesso de positividade que existe na rede social, ele é uma porcaria, né? Ele é uma porcaria. Porque nem todo dia você tá bem. Você pode ser uma pessoa que tenha aspectos de bom humor durante um longo tempo. Mas tem um dia que você perdeu alguém, você tá com alguma dor, existe algum desconforto, e isso é orgânico. E competir com uma coisa que não é orgânica pode chancelar a gente a coisas muito ruins, né? No mundo de ansiedades, no mundo com muita gente com depressão, no mundo de cobranças. Qual é o papel da arte nisso? Como é que você observa isso? O que é que você acha que a arte tem a questionar disso? Porque esse vai ser o papel dos pensadores de arte. Né? A gente salvou o mundo agora na pandemia, nós da comunicação, o pessoal da música, o pessoal do cinema, mesmo sendo tratados como algo inferior. E Gilberto Gil tem uma frase muito interessante que a arte devia ser que nem água, né? Uma necessidade básica. Né? E parece que é uma coisa que tem quem tem um certo status e também só tem aquilo que é de massa. Se for aquilo que for... A gente até conversava disso nos bastidores. O que de fato for ser bom para alguém, né? Ressignificar. Mas como é que você pensa isso? Porque a gente tá agora nessa subdivisão, né? A IA vai tomar conta aí do negócio e a gente já vê gente fazendo música por lá e etc. O amigo disse assim, mas você não faz programa na internet? Veja só, eu sou um humano usando uma máquina. Eu não sou uma máquina programada para usar o que é humano. É diferente. Mas enfim. Aí a gente conclui o gancho. Eu tinha pensado em uma coisa e esqueci. Do que Chico falou, né? Que você aprender a usar a máquina, tá? Assim, aí a máquina parece que aí chegou agora no momento da máquina usar. Chico falou, computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro, né? Na perspectiva comercial. Mas não foi bem isso que aconteceu no passar do tempo. Artistas não continuam não fazendo dinheiro. Não. Quem está fazendo dinheiro é a indústria ainda. E agora a indústria coloca alguma coisa que pode dizer assim, ó, pronto, nem de artista agora eu vou precisar mais. Sim. Só que eu tenho uma certeza que
Quando o Siba fala numa frase que eu acho genial, ele fala assim, nos encolhemos até ser impossíveis de esmagar. Nossa pele escura, capa de armadura, nada pode destruir. Essas duas frases são legais porque não tem como, velho, você fazer uma pressão tão grande e não ter uma resposta contrária. Isso é física, né? Para toda ação tem uma reação. Uhum. E tem alguma coisa na música, que pega nas pessoas, que ela é para além do dinheiro. Que tem uma música perfeita, bem gravada, linda, toda estruturada, e feita por uma voz maravilhosa. E a música não tem a mesma penetração popular do que uma música feita num home studio, às vezes. O que é que explica isso, tá ligado? Assim, o que é que explica? É só o dinheiro? É só... Porque tem gente que faz música no home studio, tem gente que faz música que o avô banca tudo. Esse ponto é um ponto que a gente não sabe ainda o que é. Isso me prova de novo que parece ser um fator humano muito alto. Essa coisa que você falou aí, assim, de orgânico, né? A outra coisa é que você falou do Chico Sainz, falou por que Chico Sainz volta a ficar tão evidente? Lembra do dinheiro? Lembra da propaganda? Teve agora a prefeitura, o governo do estado fez um levante e botou dinheiro na propaganda há 2 anos atrás, ou foi 3, de 30 anos do Mangue Beat. Não, foi 2023. Nesse dinheiro injetado, acontece que uma gurizada que não viu Chico, que nasceu em 2000, que hoje está com 25 anos, teve acesso. Então começam a olhar de novo, começa o dinheiro de novo, né? Colocando lá aquele dinheiro de incentivo. Quando esses movimentos meio nostálgicos, incentivados por dinheiro, vou falar agora um recorte bem Recife, tá causando na galera uma expectativa de dizer assim, meu irmão, não tô aguentando mais escutar música eletrônica, só por... Eu quero estar banda tocando. Então, como a moda, que ela não se transforma, ela só fica girando, né? Uhum. Daqui a pouco a turma tá usando bocassino de novo, os anos 70. O cavalo de aço tá voltando, o sapato masculino do salto. Então, eu acredito que a IA, ela vai ter que enfrentar esse fator, que é esse fator X que a gente viu lá, que parece que é orgânico, é um fator humano, para poder... Isso eu tô falando para ela poder subjugar. E a outra vai ser... Nesse contrário agora, nessa outra pessoa que está escutando agora, até quando as pessoas vão querer só a música sintetizada, tá ligado? Assim, eu já vejo uma galera querendo escutar a música batida. Tá, aqui. Dan, aqui. Sinto. Eu acredito que se a IA é uma verdade, e as pessoas estão usando ela, eles vão ter que ficar muito melhores, velho, assim, para poder suprir essa... Eu digo isso porque eu não tenho medo dela, enquanto artista. Que tem uma parada que é tão minha ali no meu arranjo, velho, que eu chego no estúdio e fico pensando na música lá, eu tô gravando um álbum com o Vinícius, né? Vinícius Faria, sanfoneiro lá da Várzea, é maravilhoso. Aí gravando, aí fica alombrando, aí procura caminhos, que é caminhos tão pessoais na composição, na estruturação da música, que eu vejo... a IA não conseguiu me dar. Uma vez eu fiquei com um Tom, outro músico. Vamos ver se ela faz letra. Vamos passar aqui letra. Aí falou. Aí ela passou uma letra lá. Cara, ainda é muito... Alguém, por exemplo, vai falar de Jurema. Um coco falar de Jurema, deu um bocado de... Se tu é macumbeiro, tu vai sacar que aquilo ali é muito básico. Se tu não conhece nada de terreiro, tu vai dizer, ó, que música bonita. Então ela vai estar toda hora batendo nisso, porque não vai ter uma verdade ali total. Assim, até ela pegar isso, fazer a música para pegar aqui uma galera e a música não ficar fake para um e ficar massa pro outro, vai demorar, vai ter uma acessibilidade aí. Então, não sei nem se ela consegue atingir isso, tá ligado? Assim, eu acredito que o computador, ele é uma ferramenta. A internet é manipulação mesmo, né? E é uma outra pessoa lá do outro lado, porque atrás de um IA tem um cara, um boyzão lá,
um branquelão lá cheio de dinheiro. Analisando estatística. E controlando as pessoas para onde ele quer. Acredito nisso, porque Elon Musk, eu cheguei. Sacou que porra é essa? Aí não é orgânico, não sai, não veio dentro de uma ostra, não, pô, aí não. Exatamente. Falando em dentro de uma ostra, vamos sair dela um pouquinho. Na verdade, vamos passear dentro de uma pérola para descobri-la melhor. Você me fala o nome dos teus EPs, álbuns lançados, dos teus legal. projetos. Eu lancei em 2021 meu primeiro trabalho, se chama Pode Sambar Que É Coco. Pode Sambar Que É Coco. Um álbum com 9 faixas, todos gravados com Ironman Project. Ironman, um músico baiano de Itabuna, lá no sul, no litoral sul da Bahia. Tava de passagem por Recife, flautista, e gravando esse álbum. Esse álbum tem bases elétricas e percussão e guitarras. A guitarra foi Danilo Lima, Danilo Zarel, lá do Forró. Foi ele que gravou as guitarras no primeiro álbum. Cheiro pra ele, inclusive. Tá no Cariri. O segundo álbum foi o ao vivo que eu fiz, foi um EP que eu fiz no Mirante, que tem 3 faixas, que eu fiz um mini doczinho, que eu falo um pouquinho algumas coisas antes e canto. Era mais uma gravação do tempo, assim mesmo. Eu queria registrar aquele tempo meu no Mirante. E é massa, Mirante é um lugar que eu chego em 2016, lá, cabeça de rádio, toco a primeira vez lá, e nunca mais saí, né? Antes de vir pra cá, passei lá, até pra deixar, que nem é meu mestre capoeira, né? Aí, então, nunca mais saí lá do Mirante. Aí eu registrei isso lá, e foi bem legal, e depois eu peguei as 3 músicas, tirei o vídeo, e Bici Castelo Sim. fez uma capa, aquela capa que você vai ter lá. Poesia um conto. Isso, Poesia um Poesia um Conto. Conto. Ele que fez a capa do Ao Vivo no Mirante, ele tá como um EP no YouTube. E um ano depois, 2023, eu gravo a Bagaçada. Que aí são 4 músicas que eu gravei lá em Sami, que é o Coco. Que eu gravei até tava sem o cavaquinho ainda. Mas na primeira apresentação já entrou o cavaquinho e o violão. E ficou massa, porque o cavaquinho, o coco não para o violão chegar. Foi uma conversa da gente. Ó, é o coco, tá? Não vai ser aquela música amansada, não, porque chegou um harmônico. Harmônico, dá teu jeito de tocar aí. Então, quando eu digo sobre velocidade, sobre trocas, para não perder o visceral do coco, né? E ficou massa. Tocamos em Arco Verde ano passado, no São João. Foi um presente para mim, lugar que eu amo e admiro. E são esses dois. Um álbum, Pode Sambar Que É Coco. O segundo álbum, Ao Vivo no Mirante. E terceiro álbum, de Melo Coco, A Bagaçada, O Que Sambei na Várzea. O Que Sambei na Várzea. Aí é desse que eu quero tratar um pouquinho. A Várzea hoje já existe toda aquela conjuntura ali. Existe uma efervescência cultural ali absurda, né? Na Rua da Feira. E hoje Camaragibe meio que varzeou, né? Tá muito próximo. Inclusive, até eu vou ousar fazer até um comentário, mas é ousadia mesmo da minha parte. Que me lembra muito a movimentação que a gente tinha na Coimbral no início dos anos 2000, quando a galera se juntava ali para fazer uns movimentos de rap, de rock, de reggae, que era uma movimentação que era muito comum na época. Como é que você tem convivido com essa... Sendo camaragibense de coração e nascença, com esse movimento que tá rolando na Várzea? Porque eu tô vendo uma galera indo pra lá, o Bim tá dando uma passada lá, tem uma galera que tá, hora ou outra, por lá bagunçando, no bom sentido. É assim, Camaragibe, começar falando de Camaragibe. Camaragibe, ela tinha uma cultura, ela tem uma cultura underground que vem até antes mesmo do 2000, porque tinha um movimentos de banda, de escola. Eu lembro muito bem esse primeiro movimento, que Francisco de Paula, Frei Caneca, alguns colégios sempre estavam tendo bandas de rock tocando. A banda era quem? Era Fifardas, Muxinho Gabriel, tinha LSD de Léo Índio, que é do Boi, tinha os meninos do Junkers antes, Periferia Norte antes.
Essas bandas, umas mais à frente, outras, Squawk e tal, elas fizeram um movimento ali bem semelhante com o Mangue Beat, como se fosse uma reverberação do Mangue Beat mesmo, como uma cena em Recife, cidade irmã ali do lado, influenciou tudo. Então começa a surgir muitas bandas de Camaragibe e eu cresço como adolescente nesses eu lembro 15 anos, eu chegar e pegar todas as festas e tava de Camaragibe. E nisso as de Recife, né? Que no Mangue Beat, quando o Chico morre, nação se botar em outro canto, os meninos. Mas quem fica fazendo aqui em Recife é o menino do rock. Canibal, Face Subúrbio. Essa galera ficou em Recife e teve muito banda de hardcore naquela época. Começo de 2000 em Recife mesmo. O que acontece em Camaragibe? Antes que isso perdesse a força até em Recife, Camaragibe perdeu a força antes disso. Então ficou uma geração inteira, a minha, totalmente isolada, sem ter onde brincar em Camaragibe. De ter uma representação dessa. Pô, onde é que tem o coco? Aí Camaragibe, o que aconteceu? O Gruta Bar. O Gruta Bar, ele ficou sustentando um tempo dessa cultura que era mais efervescente, e o Gruta Bar junta todo mundo ali, Márcio, naquela onda, e faz o reggae. Teve o reggae, teve a Samba da Laia, e depois, posteriormente, vai ter o som que sai na quinta, com Barulhos Meninos. Mas o que eu tô fazendo esse link histórico? Porque Camaragibe ficou muito carente. E o Bar da Gruta, ele sustenta um tempão, só que ele não conseguia também comportar nem tudo ao mesmo tempo. Sempre tem uma falta. Quando a Várzea 2010 agora para frente, os meninos do Buraco Cabelo começam a se juntar ali de novo, lá para 2014, parece que cai como uma luva para uma galera de uma cidade inteira, um palco do lado de casa, uma rua onde eu posso ser, eu não preciso estar preocupado se eu uso um dreadlock e alguém vai ficar me olhando estranho. Se tu chegar ali naqueles bares do Recife Antigo, tu chegar lá com a roupa que a gente chega na Várzea, a galera vai ficar olhando estranho pra gente. Então você tem um lugar desse que comporta essas pessoas, que vê como pessoas, né? Não tá preocupado com o estereótipo e até agrada o estereótipo no olhar. Tem um lugar desse onde toca a música que eles que gostam, onde tem o tipo de comida e nos valores que a galera acessa. Então cai como uma luva para uma cidade que é separada pelo rio só, né? Camaragibe tá basicamente lá de cá. Nem tanto, mas tá. Sim. E a Várzea do lado de lá. Assim, a Várzea cai como uma luva. Por isso que a turma de Camaragibe, além de consumir enquanto as pessoas que... Muita gente que consome música em Camaragibe, muita gente mesmo. E os fazedores de música. Aí tu vai ver Albino Baru, vai ver Wagner Albino lá direto, Vinícius, eu. Vai estar uma galera, Davidson Catucar, porque é o espaço segregado, é o espaço que não tem, é o espaço negado. Porque essas pessoas estão em Camaragibe. Esse ano a gente fez um contato bacana com Camaragibe para manter essa onda lá. E fomos até o vídeo, mas a gente tem que continuar lutando, porque esse espaço não tem. É como se parece que aquela coisa que você falou, não dá Ibope, então não dá o dinheiro. Mas como é que vai fazer a formação de público se você não bota para tocar? Você não está apostando. É outra coisa. Isso não tem nada a ver com qualidade musical. Isso não tem a ver. Isso tem a ver com segregação, música de classe. Isso tem a ver com isso. Porque parece dizer, essa música não é acessível, não. Coco não é acessível, não. Para que tem uma sambada rock, não sei. Por que não é? Bota para tocar para tu ver se a galera não vai chegar, ver se não vai criar. E é engraçado porque a gente acaba... Eu tenho uma percepção bem engraçada, né? Que 70, 80 e 90 existia um elitismo da música e a indústria definia o que era bom e para quem era.
Inclusive, eu acho que as novelas, durante muito tempo, ditaram muito isso, do que era para ser escutado ou não. 90% das coisas, das vezes, deu certo. E aí a gente vira para os anos 2010 para cá, com a vinda da internet, esse elitismo da música, ele não é mais acadêmico, né? Ele não é mais motivo de estudo. E acho até que essa industrialização, como é que eu posso dizer, pasteurizada da música, né, chega muito forte no sertanejo, que aí eles falam que é sertanejo universitário, mas não tem uma identidade universitária. A única coisa universitária que tem talvez seja algum estudante universitário. Uhum. E a gente acaba tendo uma novidade. A própria academia começa a voltar a abraçar essa movimentação ancestral, né? Do coco, do próprio samba reggae, dessa identidade de representatividade. Também não sei se isso se deve a um acréscimo também da população negra dentro das universidades, se isso se deve... E aí, obviamente, você cria mentes mais plurais dentro desse local. E também eu percebo que a gente acaba pegando coisas que eram eram tratadas como sub, né? Mas que eram hábitos nossos de domingo, né? Como o pagode, o samba mesmo, raça negra e tal. E isso volta como se num patamar assim de lugar de memória e num lugar muito melhor do que era tratado em épocas anteriores. Por que eu tô falando tudo isso? Porque Coco é o pai de tudo isso de alguma forma, né? A Jurema tá ali para contar um pouquinho, tem essa relação afro, tem essa relação indígena, tem essa relação também social, porque o Coco, por mais que ele fale, mas ele tem essa relação de busca, mas ele está se reencontrando com o que é dele por direito. Você acha que a gente consegue, nos próximos anos, construir, apesar da gente estar muito segregado agora, todo mundo muito em bolhas, algo que seja... Porque a gente já está vendo isso no funk, por exemplo, né? No funk brasileiro. A gente já viu Lia ganhando prêmio fora e sendo indicada. Você acha que a gente consegue fazer isso em algum momento com Coco? Acha que é possível que a indústria, em algum momento, diga, opa, isso aqui está acontecendo? Porque eu já sinto que há uma movimentação para muitas coisas que a gente achava impossível, né? Uhum. E, por exemplo, para mim, Lia é excelente desde sempre. Mas ver Lia fora numa premiação do tamanho da premiação que ela tá é uma coisa caju e castanha. Uhum. É uma coisa muito distante. Total. Como é que tu observa essa movimentação? A gente tinha deixado de passar até essa pergunta já antes, mais ou menos. Foi quando tu falou, depois da pandemia, essa valorização aconteceu, né? O que aconteceu com isso? Eu acredito que foi isso. Lembra que a gente estava falando agora da IA e que sempre vem uma força, sempre Sim. reativa a outra muito forte. Se a gente tem a IA hoje, é porque tem um outro lado também que é muito forte, velho, muito forte. Então tem que ter a escalada de força, né? Depois da pandemia, eu acho que antes também, mas depois da pandemia a gente viu muito, a gente ficou muito isolado, a gente talvez desacelerou e reaproximou na internet de algum jeito de ver a cara de Lia, de ver a cara da galera, de ver, observar essas pessoas nos deixando, gerações antigas de fazedores de arte sendo ovacionados novamente, sendo redescobertos ou descobertos, como se fizesse uma música para o futuro, como Cátia de França, por exemplo, que é como uma luva para a geração de hoje, tá assim. Ela que não destoa outra, ela podia ter feito qualquer outra coisa e não destoa da música dela, então a música dela parece que é perfeita hoje, entre acho que a sertaneja, o coco e o rock, psicodelia. Ela não está fazendo outra música, é a música dela. Então, essa redescoberta, essa retomada, essa coisa da abertura dos portões da universidade com as cotas, isso é perfeito. Eu falava assim, eu quero ver quando chegar disser assim, o negão tem que entrar no tribunal com roupa de gala, ele chega com a roupa de gala da etnia dele, o pessoal manda ele sair, ele dá um scratch na galera assim, e é isso que vai acontecer, é o que está acontecendo. Então, essa retomada
vem exatamente dessa força contrária que a gente está vendo. Essa imposição midiática, essa que diz que a gente tem que... Porque ela acontece, ela está acontecendo agora, nesse exato momento, assim. O coco, ele é especial demais, assim. Quando a gente fala do coco, né? Eu não sei quanto tempo esse nome tem, coco. Eu vou falar agora... Eu não sei quanto essa música já mudou sua célula base. Ela vem de muito tempo. Ou de África ou nativa, ou ela se encontra aqui em jeitos, por isso que ela toma esse formato. Mas a realidade é que ela sempre foi amassada, sempre. Ela foi a primeira a ser amassada. E ela é a última que acaba. Qualquer festa de cultura popular hoje dentro de Pernambuco, não é em Recife, não. Sim. Lá de São José do Egito, no Catimbau, em qualquer festa de rua hoje, dentro de Pernambuco, em Arcové, o after é uma gurizada tocando pandeiro e ganzá e tome coco. Eu não sei o futuro do coco. Eu sei que ele tem futuro. Porque quantos ritmos já sucumbiram a essa força midiática, a essa pressão, e definharam, e foram definhando. E o coco, ele existe porque ele não está ligado a isso. Ele está ligado na ancestralidade. Ele é a música de mestre, de Jurema, nas ubandas de Recife, Jurema. Ele está ali dentro. Ele é... Pô, vê que coisa bonita. Coco do mestre Zé Menino. Zé Menino foi um mestre, um cara que andou aqui, que andava coco, e que chegou em alguém no terreiro e pediu um coco, e o coco não para, não. Tá ligado que Zé Menino vem antes de qualquer coisa dessa mídia. Então é uma cultura oral. Eu não sei como ela vai chegar. A minha inquietação de fazer coco tá aí. Qual é? Porque o coco, até hoje, tem que ser de graça. Porque o mestre tem que tocar de graça. Tem gente que faz assim, de cultura popular. Uma coca de graça. Se for dentro do espaço de vivência social das pessoas, nos territórios, dentro dos territórios mesmo, que a pessoa não tem como agregar muitos valores financeiros, beleza. Mas ali fora, ali para quem pode pagar, ali para quem vai pagar no mesmo palco 200 mil para um, quer pagar 3 mil para o outro. Por que isso? Se esse cara, essa mulher, essa mestra, eles são os detentores da cultura brasileira. Eu não sei o nome, que era... Por isso que eu comecei falando, não sabia o nome nem o batuque. Se é o mesmo desde sempre. Mas a questão é que essa música, você falou, é o pai, a mãe. Mestre Bilho de Campinas dizia assim, uma fala malcriada dele, né, que ele é malcriado com a tiração dele, ele dizia que o coco, o samba é um neto... Bastardo, São Paulo, desculpa. O samba é um neto malcriado do coco. Porque tá com malcriação, não diz quem é, parece que o palhaço do circo sem futuro tem vergonha do pai, tá ligado, assim. Esse coco, essa célula, que aí eu posso falar, esse coro de resposta, ele vai fundamentar samba, ele vai fundamentar baião e forróis, tudo que a gente tem de cultura funk. E quando eu digo coco, sendo mais usado, só falando pra galera aí que sem base científica, eu não sou um cientista, eu sou observador mesmo, e gosto de música, e tô falando muito na opinião própria, eu não tome isso como verdade não, vai olhar. É que... Meu Deus, até esqueci. Esse coro de resposta, ele vai fundamentar não só o Brasil, mas a América inteira. Porque o negro que sai de África, ele não faz só escalas, como se estivesse agregando valores. Como a gente pensa, ele não estava fazendo turismo, né? Ele não passou nos Estados Unidos, foi para Cuba, depois no Brasil. Ele saía de lá e cada um para o lugar. Apesar de todo mundo achar que é meio assim. Né? Mas é uma loucura. Isso é violência pura, né? Exato. Aí, e por que
quando você pegar o blues, o rock norte-americano é baseado em quê? Na música gospel. A música gospel norte-americana é baseada em quê? Nas músicas das colheitas de algodão. E qual era a música da colheita de algodão? Meu cavalo come melhora. Pum, outro barco é enxada, né? Meu cavalo... Mostra porque tá aqui. Não, então, eu vou fazer aqui, mas o que eu queria fazer era a enxada. É tipo, quando você vai limpar um terreno grande, o pessoal tem essa tradição e é mais antigo. Um canta e o outro e todo mundo responde para manter o ritmo, para ter uma otimização no trabalho. Eu pego a minha enxada e bato. Meu, pum. Cavalo come, pum, araúna. Aí a galera... Tum, tum, tum. Aí quando um bate a enxada, o outro tá batendo. Tu, 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 tu. E vão comer no campo. E respondendo ao outro. Arrasta o pé pra trás, xotinho. Tum, essa araruna, tu, tu. Aí assim, é a música de trabalho, a música de colheita. Vai colhendo e cantando pra colher no ritmo. É essa música que vai fundamentar, por exemplo, as músicas pop norte-americanas hoje, o rap, E tem uma base forte de backing vocal, né? Nesse sentido mesmo. de coro de resposta. De coro de resposta. Ela não vai estar só no Brasil, não vai só no Brasil. E eu tô expandindo pra cantos que não são meus, né? Mas Não, mas faz sentido o que você tá dizendo. Mas eu tô Muito. querendo mostrar que... Por que não se valoriza essa pessoa? Quando eu canto Pode Sambar que é Coco, que eu canto uma música no rap, uma música no funk, uma música no... Qualquer coisa, você escutar... Eu tô querendo dizer isso. Eu tô dizendo, meu irmão, ó, essa música... Se eu consigo pegar um coco e fazer um funk, se eu consigo pegar um coco e fazer um rap, é porque essa música é base disso aqui, pô. Preste atenção, então valoriza. A minha ideia com o coco é essa. Então, lá na pergunta original, consegue enxergar esse futuro do coco desse jeito? Véi, a mídia que vai definir isso de alguma forma. Eles têm que arrumar alguma forma de ganhar dinheiro com isso. Ponto, é isso que eles vão fazer. Se o coco vai parar, nem que eles podem, sei lá, velho, fazer explodir para as costas que não vai. É isso, eu consigo dizer isso. Eles podem endoidar. Mas a explicação que tu desse já dissesse pra mim que o coco já tá aí faz tempo É, e a gente só não entendeu. exato. Tá ligado? Assim, a gente não consegue ainda dar o valor. E é nós, é porque a gente tá muito influenciado, pô. Não adianta chegar pras pessoas e culpabilizar as pessoas. Lá. Porra, meu irmão. Por quê? Eu vou ficar tão chateado com uma coisa que eu conheço, eu consigo entender a mazela mundial e não consigo entender aqui, ela mesmo batendo em mim, porque é uma pessoa próxima a mim. Não, pô, entenda que aquela pessoa também ela é uma coitada igual a tu. Vou falar de violências com o pai, com esses traumas familiares que as pessoas têm, né? Mas, velho, meu irmão, a gente também é só esse povo simples que é acometido de violência, que é manipulado. Às vezes seu pai tá com ideia fascista. Pô, um pobre coitado, às vezes também, que não teve nem a condição de ter acesso à informação que tu teve. É disso que a gente tá falando, tá? O tempo todo. A gente tá falando da educação. A música, que é a música, porque não chega nas pessoas? Porque é perigosíssimo. Tá ligado? Assim, tudo que os caras não querem é ter o povo empoderado dessa forma. E a música, ela tem um poder de manipulação Vai muito escutar pesado, Mãe Beth? Imagina Mãe Beth popularizada. É hora do pau comer. Meu irmão, os caras iam se fuder, tá ligado? Assim, foi mal aí, palavrão. Não, pode falar. Tranquilo. Mas tu se ligou, eles não querem alguém dizendo isso pra galera, não. Porque a música tem um poder, velho. Tem um poder de educação impressionante, tem um poder de motivação. Tanto é, eu sou professor de educação física. E eu treino para atleta. E a gente tem treinos, e a grande maioria dos treinos, a gente proíbe o menino treinar com fone de ouvido. Mas por que isso? É uma violência? Não, é porque a gente já sabe que motiva. E na hora da prova ele não pode usar. Aí, como é esporte de alto rendimento, como é que ele vai estar correndo? Se ele corre com todo aquele negócio, na hora que ele tirar, ele vai sentir uma falta lá. Sim. Então, ela estimula. E tô falando no esporte, tá ligado? A gente já sabe que ela faz isso. Então, como é que eles vão... como é que eles não vão controlar isso, tá ligado? Se eles não querem perder o controle, tá? Exatamente. Eu quero que você dê uma palhinha pra gente de alguma coisa, que a gente já tá no finalzinho do nosso programa.
E eu queria escutar alguma coisa. Você vai escolher aí, você vai fazer alguma coisa pra gente. Eu posso declamar uma poesia minha? Pode ser que seja. Pronto, eu trouxe o pandeiro, mas o pandeiro, ele representa... Na verdade, aqui é para representar o tambor mestre Maureliano, que nos deixou um dia desse e trouxe pra cá, porque isso aqui representa tudo pra gente. Tambor pro povo pernambucano. Maureliano, que é um artista que faleceu no início desse ano agora, próximo ao carnaval, inclusive no carnaval. No sábado de carnaval. E eu tive a possibilidade de trabalhar com o Maureliano no Afoxé Olorum Aie, que eu fiz parte, que eu cantei um tempo. Tem essas coisas aí também que eu baguncei um pouquinho. E para mim, uma das figuras mais injustiçadas no aspecto de compreensão do papel do que ele fazia. Porque externamente Maureliano era extremamente reconhecido, de um valor inquestionável, e para maracatu, para samba, para grandes artistas do país e até de fora do país, ele fez um trabalho com excelência. A gente até ia falar dele, ia fazer um vídeo à parte, mas veja como as coisas são, né? Você tocou no assunto, então já faço e deixo o registro para que a gente não deixe de celebrar as pessoas em vida. A gente perde muito tempo e quer depois celebrá-las depois que elas partem. Vamos celebrar os artistas em vida, minha gente. É muito importante isso. E para quem não conseguiu acompanhar o mestre em vida, a sua oficina está sendo administrada hoje pelos filhos que aprenderam tudo com o pai. Então, faça uma visita. Só em estar lá você vai aprender um pouco com a energia de Maureliano, que está presente demais com a gente o tempo todo. Assim, a falta, eu não vivi tanto com ele como eu gostaria de ter vivido, mas o pouco que eu vivi foi genial, assim, é um grande mestre, na verdade. É um grande mestre. É um grande mestre. Eu faço coisas que ele me falou até agora e vou continuar fazendo muito tempo. Então, vou declamar uma coisa, então. Para esse momento mesmo, a gente pensar nisso, nesse futuro, como a gente vai querer levar esse futuro, como a gente vai... Quando a gente tiver a oportunidade de fazer as coisas, como a gente vai levar isso? A gente tem escolhas, né? Então, eu vou fazer assim. E faço em verso, passo a limpo a vida minha, com a calma de Vó Maria penteando seus cabelos, desfaço o laço que me prende na malida, troco o ódio pela rima, afago e o mó de cheiro. E vou cantando, sem temer que é dor ruína, pois pra quem vive a rotina, tropeçar é um bom começo. Botar pra fora o que sente e o que imagina, pois o verso, a prosa, a rima é cura pra cancioneiro. E vou versando, sem perder a confiança, lembrando da esperança que foi plantada na dor. Com paciência, já se enxerga um brotinho, logo um fruto bem verdinho, refeição de trovador, que segue a rotina, a prosa, a rima, que é a refeição do trovador. E nem desatina, queda ou ruína, tudo é adubo para cantador. E faço em verso, passo a limpa a vida minha com a calma de Vó Maria penteando meus cabelos, desfaço o laço que me prende na malida, troco o ódio pela rima, afago e um mó de cheiro. É seu? É. Ele é lindo, parabéns. Meu querido, já vou te agradecer muito. Lindo por fora, lindo por dentro, maravilha. Chegue junto, seu Ricardo, chegue por aqui, fique por aí. E a gente vai encerrando por aqui. Eu recebi o de Melo Coco. Apareça mais vezes pra conversar assim. Só me chamar que eu venho. Agora, na próxima, a gente traz uma jureminha, né? Pra tomar, né? Rapaz, claro. Deixa comigo que... Eu só quero uma desculpa. Trago sim, claro. Tá bom? E pra você que tá aí assistindo a gente nesse almoço maravilhoso, com entretenimento, com conteúdo, com qualidade, a gente conversou com o de Melo Coco. Amanhã a gente tem mais programas. Deixa eu agradecer em especial a Criativo Produções, porque a gente toda quarta-feira está trazendo aqui uma atração da cultura popular, atrações importantes para solidificar a nossa arte, o nosso povo e a nossa gente. O programa também está indo ao ar na Com Brasil em breve. A gente está conseguindo uma vez por semana nacionalmente aí divulgar nosso povo bonito. Camaragibe faz aniversário em maio, então a gente vai ter uma série de artistas dessa cidade linda, que é minha cidade do coração, né? Que eu nasci em Recife, mas fui criado em Camaragibe desde menino. E eu vou trazer uma galera muito bacana para vocês conhecerem ainda mais essa cidade da região metropolitana. Beijoca para todo mundo, até amanhã.
meio-dia eu tô aqui. Não perde, aqui na TV Capibaribe, no canal 7. E às 18 horas, a gente tá disponível lá no blog do Jatiaci com o programa. E na reprise, à noite, um pouquinho depois, de novo na TV Capibaribe. Até amanhã. Jatiaci agora. Oferecimento. Nene Albuquerque Cake, designer dos artistas. O sabor de sua festa em nossas mãos. Ligue 81-98593-9319 e encomende já. Delta Ford Segurança. Sua segurança é o nosso objetivo. Ligue 81-982776896 e contrate já os nossos serviços. TV Capibaribe.